Veja bem, gente. Hoje vamos tratar sobre um assunto muito delicado também. Quero que você preste muita atenção. Isso aqui vai mexer diretamente com todos nós. Ok, André? E o objetivo é que você compreenda um dos principais, se não a chave mestra para abrir e expor a questão da graça. Eu havia falado anteriormente que a graça ela possui um tripé. Qual é? Qual que é? Quebrantamento, confissão e arrependimento. Quebrantamento, arrependimento e confissão. Isso. Quebrantamento, arrependimento e confissão. Onde não há confissão, não há arrependimento. Onde não há arrependimento, não houve quebrantamento. Então é muito importante vocês compreenderem isso. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre quebrantamento. Vamos ficar somente nesse tópico. Na semana que vem, sobre arrependimento. E, por fim, confissão. E no tema da confissão, vamos abordar outros assuntos importantíssimos dentro do próprio tema da confissão, que envolve perdão, envolve amor e outros temas mais profundos ainda dentro da proposta, né, na verdade. Vamos lá então, Salmo 51, versículo 17 é o texto pérola que nós vamos ler essa manhã. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 17. Não é novidade para ninguém saber que este salmo foi escrito por quem? Davi. E ele foi escrito após uma mensagem que ele ouviu por parte do profeta Natan. Veremos mais à frente. Isso aqui nós podemos definir como o resultado do efeito da mensagem que ele ouviu. É a mensagem que cumpriu o seu propósito. Como estamos tratando de almas que se converteram a Jesus Cristo após crer do Evangelho, então iremos falar sobre o efeito da exposição do Evangelho segundo o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e o verso 5. Veja bem, a exposição da palavra, da pregação de Paulo, ele tinha um propósito, que aqueles que ouvissem, escutassem a sua mensagem, viesse a serem envolvidos no poder de Deus. O poder de Deus, ele era manifestado de diversas maneiras, pelo que podemos ler no livro de Atos. Mas o teor da pregação de Paulo, ele cumpriu um propósito em que o Espírito Santo, ele operava e na alma da pessoa que escutava a mensagem, ela era quebrantada. Era a ação que o Espírito Santo promovia na alma daquele que escutava a sua mensagem.
quando você veio a confessar a fé, quando você decidiu seguir a Jesus, alguma coisa sobrenatural deve ter acontecido. Se não aconteceu, o Evangelho não cumpriu o seu propósito. E você não veio pelo poder de Deus, mas você veio pela influência dos homens. E a sua conversão não teve profundidade. Ela foi rasa. Ela foi superficial. Então, com a mesma medida com que você veio pela familiaridade, pela influência, pela eloquência, pela persuasão, qualquer coisa é suficiente para te mandar de volta para fora, para te excluir de novo. Porque o poder de Deus não te envolveu. Ele não cumpriu o seu propósito, porque você não ouviu o Evangelho segundo o poder de Deus. E isso é perigoso, porque gera apostasia. Lembra que nós falamos sobre a questão das pessoas influenciarem? Vamos lá, você ouviu a mensagem, Jesus falou com você, vamos lá na frente, vamos lá, confessa Jesus, Ele te ama, aceita Jesus. E a pessoa fica naquela lá, de tanto ouvir, ela vai. Mas ela nunca se converteu. O Evangelho não envolveu ela, porque ainda não era chegada a hora. Nós temos a falha de querer antecipar o processo da colheita. O que acontece quando você colhe o fruto fora do tempo? Você está colhendo ele de forma não apta ainda para consumo. Logo, ele, como não estava para o consumo, ele vai trazer algum sabor, ele vai trazer alguma coisa agradável ao paladar? Não. Assim, as pessoas que frequentam as igrejas, independente da igreja, ela vai lá porque ela foi convidada, chega lá na frente, né? A pessoa que a convidou fica naquela ânsia de que ela se converta, porque afinal de contas ela quer ter a sensação de ter sido útil no reino. Então ela quer dizer, hoje uma alma aceitou Jesus, ela se converteu a Jesus. Então isso vai soar bem para ela. E é bom quando você no final você vem dizer, olha, lá na igreja lá teve salvação. Jesus salvou uma alma, salvou 2 almas, salvou 10 almas lá na igreja. Isso aí vai soar bem. A pessoa que não esteve presente no culto, ela vai dizer, nossa, Jesus está salvando. Todo dia eu ouço falar que Ele salvou uma alma, salvou. Mas a igreja não cresceu, a igreja não produziu, continua o mesmo número de pessoas. E aí depois que aquela pessoa que, por insistência, veio, confessou e não mais voltou, aí vem aquela preocupação. Tiago, procura aquela pessoa, porque ela aceitou Jesus, mas não voltou mais na igreja, passa para o que está acontecendo. Aí vai saber o que está acontecendo. A pessoa vai inventar uma série de desculpas, mas não vai jogar, né, como diz, não vai jogar real. Ela não vai falar a verdade. De repente, ela, por não querer falar a verdade, ela está tendo um senso de autoproteção para não te ofender, não te ferir. Porque, na verdade, ela não quer voltar mais. Porque ela foi pressionada a tomar uma decisão que ela não queria. Ela não foi envolvida pelo poder de Deus. É importante compreender que uma pessoa, uma vez que ela escuta a mensagem de Deus, a pregação segundo a proposta do Evangelho, voluntariamente ela decide por si mesma tomar a iniciativa e confessar a sua fé. Isso tem que ser voluntário. Em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, diz, nem por força, nem por violência, mas por meu Espírito, diz o Senhor.
Por isso que esse texto de 1 Coríntios, ele é importante ressaltá-lo, porque ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, o que significa quebrantamento? Davi? Tiago? Johan? A palavra mesmo fala, né? Quebrar, quebrantamento. Quebrar? É como se fosse, tipo, quebrar para poder, tipo, te mostrar o que você está fazendo errado, para você poder, como é que é a palavra? Se arrepender. É isso lá. Você está indo no campo da teologia, né? Eu vou dizer só o significado da palavra quebrantamento. Você já trouxe uma explanação bíblica aí, ou pelo menos supostamente teológica. Adriano, quebrantamento. Você quer saber o significado de quebrantamento? Cida? Quebrantamento? Verdadeiro arrependimento? Campo da teologia. Ana Flávia, quebrantamento. Se eu for falar, eu vejo muito pela etimologia da palavra. Então, eu vou trazer para um campo também voltado mais com o conhecimento da palavra. Mas ele tem que ver no contexto bíblico. No contexto bíblico, o quebrantamento está voltado a você se arrepender daquilo que você fez. E aí, onde que fala? Aonde da questão de verdadeiro arrependimento. Aí há o quebrantamento. Agora, se não houver o verdadeiro arrependimento, ele permanece ali no pecado, não houve aquele quebrantamento e o ciclo volta. Amém. Isabel? Arrependimento. Arrependimento? André? Suscita, né, sobrinha? Você ouviu uma palavra que confronta suas atitudes, aí te faz gerar arrependimento, porque você sabe que está fazendo algo errado e esse quebrantamento, esse faz você arrepender. Esther? É tão bravo para mostrar aquilo. Manu? Eu acho que o quebrantamento é abalar, assim. Enfraquecer. Bárbara? Eu acredito que, como que você falou, é quando o Espírito Santo ele traz algum tipo de mudança dentro de si. Quando o Espírito Santo toca, é que você tem algum tipo de mudança. Não necessariamente o arrependimento. É outra base. Tá. Bom, agora todas as respostas foram no campo da teologia, todas também estão erradas. O que chegou mais perto aqui foi o Edson, quebrar. Mas, de todo significado encontrado no dicionário secular ou bíblico, o que melhor representa o termo quebrantamento é ruptura. E dentro do mesmo termo encontrado, um significado ainda mais propício e oportuno para o tema: rompimento, divisão, corte. Isso te lembra alguma coisa? Divisão, corte? Alguma referência bíblica em cima disso aí? Exatamente. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é mais eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração.
O quebrantamento é uma ruptura. Poxa, é isso que é o significado de quebrantamento? Ruptura, de rompimento, divisão, corte. O médico, quando ele identifica que existe uma hemorragia interna, quando ele identifica que existe um tumor, um corpo estranho dentro do seu organismo que precisa ser removido, o que ele faz para remover essa enfermidade? Ele abre uma ruptura. Ele abre e faz um corte. Parece algo não tão significante, né, dentro do contexto, mas se não houver essa ruptura, se não houver esse corte, a mensagem não vai cumprir o propósito dela. Toda nossa resposta vem dentro do campo da teologia, né, do campo da questão espiritual. A pergunta é o significado da palavra quebrantamento. Então, aí você pega esse contexto, essa tradução, essa interpretação, esse significado e traz para dentro do campo, sim, aí você insere ele no campo da revelação escriturística. Anota a pergunta aí, Davi. Você traz ele dentro do campo da revelação bíblica. O que Deus faz para promover o quebrantamento? Ele rompe, ele abre feridas, ele faz divisão, ele abre uma ruptura. Para que ele abre uma ruptura? Para que aquilo que está dentro de nós, de forma malévola, maliciosa, maldosa, seja removido. A proposta da pregação, ela tem que vir como o quê? Como espada. Como é que a Bíblia Sagrada é chamada em Efésios capítulo 6? Espada. Que forma de instrumento nós podemos identificar que a Bíblia está se referindo quando ela diz que é cortante? Que ela penetra, que ela causa divisão, ela causa corte, ela causa rompimento. E ela divide, ela separa. Você tem uma noção mais ampla do que se trata o quebrantamento? Nós veremos isso na exposição mais clara. Mas compreenda que ao som da exposição do Evangelho, a mensagem que é pregada vem como um martelo, a fim de esmiuçar o coração do homem, ou como um fogo que arde até consumi-lo e cumprir o seu propósito. Jeremias capítulo 23, versículo 29, pode anotar as referências. Não é, pois, a minha palavra como fogo e martelo que esmiuça a pedra? Jeremias capítulo 23, versículo 29. É pedra. Rocha. De novo. Não é, pois, a minha palavra como fogo, não é, pois, a minha palavra como martelo, não é, pois, a palavra como espada. Uma das outras traduções que representa a palavra é machado. O machado está posto à raiz da árvore. Tudo que é cortante, que esmiuça, representa a palavra. Se ela não for direcionada, se ela não for revelada, ela não irá cumprir o seu propósito. Há muito esboço, há muito estudo, há muita aplicação, mas sem revelação. Busque aí um estudo onde a palavra é aplicada no campo do esboço, do preparo, e uma palavra que é aplicada no campo da revelação. A palavra que ela é pregada pela revelação, ela traz coisas como você nunca ouviu antes. Por exemplo, a questão da lei, a graça por dentro da lei. Então ela começa a te levar por lugares tão profundos que você fica perplexo. Assim também quando você se deixa ser guiado pela revelação da palavra,
Você começa a entrar em lugares que você nunca imaginava que poderia entrar. Você começa a descobrir coisas que você nunca imaginava que existiam. Mas é porque Deus revela. As pessoas estão, os líderes, né, da atualidade, estão muito no campo da intelectualidade, né, da forma superficial da tradução das escrituras, dentro da cultura delas, são coisas importantes. A cultura, o contexto, a base, onde foi que aconteceu, como, quando, porquê, etc. Mas, quando você vai no autor das escrituras e busca nele a revelação do contexto daquilo, ele te leva a lugares extraordinários.